Então, ele fala que para o movimento de queda livre, a partir do repouso, em condições tais que a resistência do ar possa ser desprezada, vale a chamada regra de Galileu. Segundo essa regra, em intervalos de tempos iguais, os deslocamentos de um corpo em queda livre são proporcionais à sequência dos números ímpares. Meu Deus, o que ele está falando? Tá, vamos entender o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, ó. Se a gente desenhar um gráfico de velocidade em função do tempo para um movimento retilíneo uniforme que parte do repouso, isso vai dar uma reta que passa pela origem, certo? E aí a gente sabe que a área embaixo desse gráfico vai ser igual ao deslocamento. Então, se a gente pegar um certo intervalo de tempo, a gente vai ter só um triangulinho com uma certa área. Se a gente pegar um intervalo que seja o dobro disso, o que vai acontecer? Nesse novo intervalinho, que é igualzinho ao primeiro, a gente vai ter 3 triangulinhos iguais em vez de um só. Então, você pode pensar que a gente vai ter esse mesmo triangulinho em cima, mais um quadradinho embaixo. Um quadradinho são 2 triangulinhos, certo? Se a gente pegar mais um intervalo de tempo, o que vai acontecer? Ele subiu mais um pouquinho, né? Então, eu tenho aquele triangulinho aqui em cima e aí 2 quadradinhos. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 deslocamentos. E aí, se eu pegar mais um intervalo, o que vai acontecer? Vai sempre somando 2, perceberam? Então, se aqui eu tinha 1, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 7. E isso é basicamente a sequência dos números ímpares. Então, era isso que ele estava dizendo ali. Tá, vamos analisar então. Por exemplo, se passado 0, não, vamos falar. Se passado 1 segundo, ele tiver andado um certo deslocamento de 5 metros, por exemplo. A hora que passar mais 1 segundo, ele vai andar 5 mais 5 mais 5. Então, ele vai andar 15 metros. Se passar mais 1 segundo, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 25 metros. Então, é sempre o número ímpar vezes aquele primeiro deslocamento. Tudo bem? Deu para entender? Isso vai valer toda vez que o nosso gráfico for deste belíssimo jeitinho aqui. Ou seja, se ele não estiver saindo do zero, se ele estiver saindo lá de cima, se o nosso gráfico não tivesse velocidade inicial igual a zero, a gente não ia ter um triangulinho aqui no começo. A gente ia ter tudo isso para cima e aí a nossa regra ia deixar de valer. Então, o que precisa acontecer para valer essa regra de Galileu? O movimento precisa ser uniformemente acelerado para que a gente tenha uma reta desse jeito no gráfico de velocidade por tempo e ela tem que começar da origem, então a velocidade inicial tem que ser zero, ok? Tá, então vamos lá. Isso pode acontecer, então aqui tem um exemplo. No primeiro segundo ele caiu D, no segundo, quer dizer, no tempo 2, né? Nesse intervalo entre o 1 e o 2, ele caiu 3D. No intervalo entre o tempo 2 e o tempo 3, que é o terceiro segundo, ele caiu 5D, mas se a gente fosse ver o deslocamento total, a gente teria que somar tudo, né? Então, tomem cuidado com essa diferença. Então, ele fala, ela pode ser aplicada a qualquer movimento uniformemente variado? Não, só se a velocidade inicial for zero. Ela pode ser aplicada ao movimento de um corpo descendo um plano inclinado sem atrito a partir do repouso? O que acontece em um plano inclinado sem atrito, a partir do repouso já é bom, né? Porque a velocidade inicial é zero. No plano inclinado sem atrito, o que vai acontecer? A gente vai ter que decompor as forcinhas lá e tal. Aí a resultante vai ser o PX. O PX é mg seno θ, se a gente tiver o θ lá embaixo, né? Lembra? E aí isso vai ser m vezes a, então corta o m com m, porque p é mg. E aí, conclusão, a nossa aceleração vai ser g seno θ. Ok, se o seno θ for sempre o mesmo, ou seja, um plano inclinado ali sempre com a mesma inclinação, isso é constante, a aceleração é constante. Vai mudar em relação a uma queda livre a inclinação da reta ali do gráfico, mas isso não vai inviabilizar essa regra de Galileu, porque a única coisa que precisava era que fosse uma reta e que partisse do repouso, então que a velocidade inicial fosse zero. Então, tudo bem, pode ser, não tem problema nenhum. Então, se ele parte do repouso, está dentro das condições que a gente precisa. Então, essa está certa. Ela pode ser aplicada a um lançamento vertical? Em um lançamento vertical, a velocidade inicial é zero? Não, né, gente? Então, não pode. A velocidade inicial tem que ser zero. Ela pode ser aplicada a qualquer movimento de queda livre a partir do repouso, independentemente da intensidade do campo gravitacional, desde que a resistência do ar possa ser desprezada. Se a resistência do ar pode ser desprezada, isso significa que a aceleração com que ele vai cair é sempre a mesma. Seja 10 na Terra, seja qualquer aceleração que seja, independente de onde ele estiver. De novo, só vai mudar a inclinação da reta, mas vai continuar valendo essa regra.
Então, essa também está certa. Essa era a justificativa da 3, tá, gente? Esqueci de apertar o botão. Então, deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Estão corretas a 2 e a 4, letra C, né?